Vídeo rápido de atualização sobre o preço do Bitcoin que está em 115 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, então subindo bastante aí com uma alta nos últimos 5 dias de em torno de 4%, né? E ele pode estar próximo então de renovar a última máxima histórica que foi recentemente a 124 mil dólares, certo? Então é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu já gravei alguns vídeos aqui durante a semana falando sobre a possibilidade aí da renovação da máxima histórica no preço do Bitcoin. E vamos falar sobre alguns cenários então no vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a BIPA, onde você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A BIPA é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoins com cartão cashback em Bitcoin e várias outras soluções bitcoinheiras, aí, Bitcoin na Lightning Network e por aí vai. Então, se você tem interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com todas as informações e com o link. Bom, então o preço do Bitcoin está em 115 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, e vai muito de encontro com o que eu venho falando aí nos últimos dias como um cenário mais provável. E a gente tem uma expectativa de redução na taxa de juros nos Estados Unidos, e com a redução na taxa de juros nos Estados Unidos a gente vê uma máxima histórica em vários ativos. Então a gente está próximo da máxima histórica do preço do Bitcoin em dólares, em reais. Também temos o ouro também muito próximo da máxima histórica, SP500, né, a principal índice de ações aí dos Estados Unidos, e por aí vai, né, vários ativos aí próximos da máxima histórica, até o Bovespa, olha só, está na máxima histórica. Não é claro quando a gente corrige pelo dólar, a gente vê que na verdade todo o ganho aí do Ibovespa foi um ganho falso, digamos assim, né, um ganho em reais, mas só porque o real se desvalorizou, então nominalmente está na máxima histórica, mas se a gente corrigir pelo menos pelo dólar, que é uma moeda um pouco mais forte que o real, a gente vê que o Ibovespa não teve ganho real positivo, né? Mas o fato é que tem vários ativos aí nominalmente na máxima histórica e até de fato na máxima histórica, como é o Bitcoin aí, que vem se valorizando muito mais do que a expansão da base monetária, né? A inflação real. Bom, então a gente tem essa perspectiva de redução na taxa de juros nos Estados Unidos, o que vai trazer provavelmente mais liquidez para o mercado, o que está impulsionando provavelmente o preço de vários ativos aí. O disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, então eu quero que isso fique claro sempre, mas o fato é que o preço do Bitcoin já está voltando a subir e é muito interessante esse ciclo, está muito mais lento e gradual, com uma adoção institucional um pouco mais intensa aí, e também a queda da relevância do halving aí no preço do Bitcoin, né? Então, em reais já está aí relativamente, consideravelmente acima, né, dos 600 mil reais, o que é uma marca interessante aí para o preço do Bitcoin em reais. E pode ser aí que muito em breve a gente veja novos topos aí para o preço do Bitcoin. Eu quero dar uma olhada nos indicadores principais que a gente acompanha aqui no canal. Então, o primeiro deles, o Maier Multiple do Bitcoin, está em 1.13. Então, novamente, abaixo da média. A média aqui é 1.30. Para quem não lembra, o Maier Multiple, então, é um indicador que leva em consideração a média móvel do Bitcoin. E quando esse indicador sobe muito, é sinal de que o preço pode estar muito esticado. Mas mesmo o preço do Bitcoin estando muito próximo da máxima histórica, a gente ainda não viu esse indicador rompendo aí patamares maiores, como 2, né? Como aconteceu aí nos últimos ciclos. Por exemplo, aqui em 2021 passou de 2, e conforme a gente vai voltando no passado para os ciclos anteriores, essa discrepância, volatilidade que pode ser vista aí por esse índice vai aumentando, certo? Então a gente vê uma volatilidade caindo, mas, segundo esse indicador, então, não parece estar em um momento de preço muito esticado, que pode denotar aí uma alta probabilidade de renovação de topo histórico ainda para este ciclo. Olhando aqui o Rainbow Chart, então, de novo aí o Bitcoin entre compra e acumulação, né, nos patamares de compra e acumulação, então com preço a 115 mil dólares, né, e o preço aí a linha de tendência de acumulação ficaria em torno de 137 mil dólares, e a linha de barato de hold ali estaria em torno dos 200 mil dólares. Então, não seria aí demais imaginar o Bitcoin a 200 mil dólares ainda neste ciclo, caso o preço continue
se valorizando aí de forma mais gradual, né? A Bitcoin Long Term Power Law também abaixo dessa linha média de tendência que está ali próximo dos 134 mil dólares, né? E agora aqui, olhando o Bitcoin Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância do mercado, então próximo aí de uma mediana, então o preço não parece estar muito esticado e realmente parece aqui, eu diria, que a probabilidade do Bitcoin alcançar novas altas, lembrando que a gente não tem como prever o futuro, mas parece ser relativamente alta. Ao mesmo tempo, a gente vê a dívida aí crescendo globalmente. A dívida nos Estados Unidos aqui já passa de 37 trilhões de dólares, conforme as moedas fiduciárias vão perdendo o poder de compra ao longo do tempo. Então, é muito interessante aí esse momento de virada, né, o turning point do mercado financeiro acontecendo em tempo real aqui com o Bitcoin. Aqui relembrando, né, algumas notícias que falam sobre a expectativa de corte na taxa de juros nos Estados Unidos, então notícia aqui da CNN mencionando, né, o aumento da probabilidade por parte aí de analistas sobre o corte de juros nos Estados Unidos e lembrando aí, eu gosto sempre de mencionar esse artigo da Lynn Alden que mostra a relação entre liquidez global e preço de ativos, então em 83% dos casos estudados aqui nesse artigo, onde houve aumento de liquidez global, o preço do Bitcoin também aumentou e a gente tem essa relação aí com outros ativos como SP500, ouro aqui como eu mostrei para vocês. Então justamente pelo fato da gente estar vendo essa máxima em vários ativos, ouro, SP500, geralmente o Bitcoin acaba acompanhando esse momento de liquidez, renovando máximas históricas aí, o que pode acontecer muito em breve, de acordo com o que a gente vem vendo aqui. Falando aqui sobre algumas estimativas de preço do Bitcoin, tem essa notícia que eu já mencionei em vídeos anteriores aí sobre a possibilidade do Bitcoin chegando em $1 milhão até 2030, né? Segundo o CEO da Coinbase, né? Mencionando essa possibilidade. Então, basicamente, em termos de analistas, de projeções aí, existe essa possibilidade. Muitas pessoas estão enxergando como possível a possibilidade de chegar em $1 milhão para o próximo ciclo, não para esse. E para este ciclo, as projeções são um pouco mais modestas aí, em torno dos 200 a 300 mil dólares para este ciclo, certo? Então, previsões aí mais alavancadas aí, mais esticadas para o preço do Bitcoin, talvez para o segundo ciclo, e agora aí a maior parte das estimativas está gerando em torno dos 200 a 300 mil dólares. E outra notícia interessante aqui foi o fato de que o Bitcoin caiu uma posição dentre os maiores ativos do mundo, então estava em 18ª posição aqui, com um pouco mais de 2 trilhões de market cap, e olha só quem passou o Bitcoin, então a prata acabou retornando aí, né, porque historicamente a prata esteve durante a maior parte do tempo com valor de market cap, de valor de mercado maior do que o Bitcoin, né, o próprio Bitcoin, mas recentemente então a prata teve uma valorização bastante significativa, deixa eu colocar aqui nos últimos 10 anos, dá para ver aqui o preço da prata subindo bastante e aqui o preço do ouro também, então muito mais do que a prata, né? Mas interessante esse movimento dos metais se valorizando, né, conforme as expectativas de taxa de juros nos Estados Unidos vão baixando, o que faz sentido porque quando a taxa de juros, né, a renda fixa está pagando menos, ativos que não têm aí uma renda, né, um dividendo, alguma coisa assim como ouro e como prata, são simplesmente ativos que possuem uma escassez física, né, e ajudam o investidor, por exemplo, a se proteger de uma potencial inflação ou de uma potencial crise, estão se valorizando. Então é interessante o movimento da prata, que passou o Bitcoin aumentou o market cap, então está em 2,3 trilhões de dólares, mas a prata aumentou mais, com uma valorização mais expressiva aí do que o próprio Bitcoin nos últimos meses aí, nas últimas semanas, enfim. E aqui a gente tem o ouro também com 24 trilhões de market cap, então um pouco mais que 10 vezes o market cap do Bitcoin. Então um momento bastante interessante para os metais também. Então é isso, resumo rápido aqui sobre o preço do Bitcoin com essa valorização aí nos últimos dias. Eu acredito que a possibilidade de buscar novas máximas aí está dentro de um horizonte bastante possível. A gente está vendo isso acontecendo com ouro, com o SP500, né, o S&P, o índice de ações é o principal índice de ações nos Estados Unidos e a gente pode ver com outros ativos também, é interessante ver como a prata vem se movimentando também e novamente aqui basicamente o que de fato está colapsando aí de forma cada vez mais veloz são as moedas fiduciárias, aí a crise da dívida que vem crescendo, a gente mostra aqui sempre a dívida dos Estados Unidos, que ainda é a maior economia global, certo? Então é a dívida mais relevante aí, mas a gente tem esse problema
generalizado em vários países, aqui na América Latina, na Europa, na Ásia e por aí vai. E conforme isso vai acontecendo, então as moedas fiduciárias vão perdendo poder de compra. Talvez o dólar seja uma das últimas a colapsar, justamente por causa da potência econômica que é os Estados Unidos e também por causa, talvez, aí no futuro, da corrida ao Bitcoin, ao ouro digital. Então, quando a gente fala dos maiores players aí, detentores de Bitcoin do mundo, a gente tem no top 10 o governo dos Estados Unidos e o governo da China. Então, talvez em um cenário onde as moedas fiduciárias estão colapsando mais rapidamente, aqueles que tiverem mais Bitcoin mais Bitcoins vão estar mais adaptados ao novo sistema financeiro global. Talvez, né? É uma hipótese aí, caso o Bitcoin venha de fato a substituir definitivamente o sistema financeiro global. Enfim, a gente vai ficar de olho. É interessante aí, conforme o previsto preço do Bitcoin subindo, a gente não tem como ter certeza do que vai acontecer, mas olhando aí alguns indicadores, alguns dados, a gente consegue entender um pouco melhor e ter um pouco mais de assertividade na análise de cenários, certo? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever no canal, ficar à vontade na seção dos comentários. Vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.